Então, bom dia, boa tarde, boa noite, colegas do Brasil. Meu nome é Andresa Menezes, eu sou defensora pública do Estado do Paraná e o tema sobre o qual eu vou falar é sobre as pessoas com sofrimento mental em conflito com a lei e a necessidade de se preservar o direito dessas pessoas de terem o seu cuidado em liberdade, né? Eu tenho pouco tempo para falar sobre esse assunto, gostaria de falar muito mais, mas me foi dada apenas um período de 30 minutos. Então, eu vou tentar falar, né, o que eu considero mais importante sobre esse tema, tá? Então, a gente conhece, né, a legislação penal, não estou falando aqui com ninguém que não sabe, a gente sabe que a legislação penal ela foi totalmente construída com base no modelo de assistência à saúde que é centrado basicamente num espaço, né? E esse espaço é o manicômio. O manicômio é, assim como a prisão, uma instituição total, né? Em que as pessoas elas perdem essa condição, né? Essa condição da humanidade delas é totalmente esquecido, né? E elas passam a fazer parte de um conjunto, né, amorfo, um conjunto em que você perde a personalidade, em que as vidas dessas pessoas elas têm que passar por uma disciplina constante, enfim. Né, essa é uma conversa aí também filosófica, né, e que você vai encontrar, né, muitas referências aí em obras como a do Michel Foucault, como também a nossa colega, né, que eu acho que é impossível não se referir a ela aqui, que é a Patrícia Magna, ela também vai fazer referência a essa história aí da assistência à saúde no mundo e no Brasil, né, que é toda baseada nesse lugar, né, onde as pessoas elas têm que ficar isoladas, né, da sociedade e passar por uma transformação aí, em vista a uma cura, né, como se o, o sofrimento mental, né, ele pudesse, né, ou devesse, né, ser curado. Mas a gente, né, ainda bem, né, passamos por um período, né, de redemocratização aí do nosso país e recebemos a influência também, né, de autores, né, e de pessoas também, trabalhadores da saúde mental lá da Itália, né, que a partir de uma experiência única, né, lá nos anos 70 na Itália, basicamente, né, o casal Franco e Franca Basaglia, eles conseguiram influenciar trabalhadores de saúde mental aqui do Brasil, e aí no período de redemocratização, os trabalhadores de saúde mental conseguiram trazer essas ideias aí para a nossa assistência. E aos poucos, né, essas ideias foram sendo incorporadas aí ao sistema, né, ao ordenamento jurídico, legislativo. E a lei que primeiro recebeu, né, a primeira lei que nós temos aqui no Brasil, que instituiu, né, esse novo modelo de assistência, é a lei, justamente a lei 10.216 de 2001, tá? Essa lei, ou seja, né, desde 2001, né, a gente tem no nosso ordenamento jurídico a instituição desse novo modelo que substitui o modelo manicomial. Então, e vai substituir por quê? Né? O que seria essa substituição? No lugar da prisão, né, do isolamento, né, de despersonificar a pessoa, de tirar sua identidade por completo, né, de tornar ela mais alguém, né, moldável e alguém cuja sociabilidade ali está controlada, né, a gente vai justamente tentar conviver, né, com as diferenças. Então, essa lei ela fala sobre o cuidado em liberdade, né, que essas pessoas, né, as pessoas com sofrimento mental, elas têm, né, direito à cidadania também,
elas podem ocupar a cidade, né? Elas podem ficar junto da sua família ou não, a depender do caso, né? Elas precisam ser cuidadas no seu território para ter essa sensação de pertencimento. Então, a gente vai ver na Lei 10.216 uma, uma, uma série de direitos, né? Vai estar ali descritas, isso, algumas coisas que eu falei aqui justamente aparecem no elenco de direitos, né, da Lei 10.216, e a lei ela vai trazer também, né, uma diretriz muito importante, principalmente no seu parágrafo 4º, né, que é justamente falar sobre, ela fala, obviamente, ela não vai, ela é uma lei ampla, né, ela traz diretrizes, né, ela não vai descrever exatamente, né, como se dará esse acesso, né, das pessoas ao Sistema Único de Saúde, por exemplo. Ela vai dar diretrizes ao Sistema Único de Saúde, né, para que se instituam políticas a partir dessas diretrizes, tá? Então, a gente vai ver lá no artigo 4º, como eu falava, que uma diretriz que vai ser o ponto de partida para a gente aqui também, quando a gente vai tratar de pessoa em conflito com a lei, que é justamente a norma que institui a internação como o último recurso, quando os recursos, as estratégias extra-hospitalares, elas não forem bem-sucedidas, ou seja, né, o cuidado, ele é em liberdade, essa é a regra. A exceção é a internação psiquiátrica. Lá também na própria lei 10.216, a gente vai ter a instituição, né, de 3 modalidades de internação, né? Vai se falar sobre a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória. E essa é a parte da lei que a gente se ressente um pouco, né? Porque essa lei ela não trouxe nenhuma diretriz aí destinada às pessoas em conflito com a lei, as pessoas com sofrimento mental em conflito com a lei. Então a gente fica, né, desejoso, né, de ter uma legislação que fale expressamente, né, que coloque como destinatário dessa norma expressamente que essas pessoas elas estão incluídas, mas a gente não pode excluir o alcance dessa legislação, né, para essas pessoas, porque ela não faz nenhum tipo de diferença, né? Basta a pessoa, né, ser uma pessoa com sofrimento mental. Então, eu aqui sintetizei, né? Tá tudo muito simples, muito sintético, tá, gente? A resolução 487, ela tá dando um novo impulso, né, à Lei 10.216, de 2001, porque ela mostra como, né, por quais caminhos, né, o Poder Judiciário tem que percorrer para que a gente traga o alcance dessa norma até essas pessoas para quem o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, o acesso universal à saúde, sempre foi historicamente solapado, mas, né, as pessoas privadas de liberdade, as pessoas com condenação criminal ou com uma sentença absolutória imprópria, elas não podem ficar de fora, né, do alcance da garantia, né, do direito fundamental à saúde, tá? Então a gente coloca aí também, insere essa, se a gente for pensar normativamente, né, essas pessoas foram privadas né, elas recebem uma sentença, mas que essa sentença condenatória criminal, uma sentença absolutória imprópria, ela não impede que essas pessoas tenham acesso a esse direito, tá? E daí eu já falo mais ou menos para quem é o destinatário dessa norma, né? Essa norma, ela não é apenas para as pessoas com medidas cautelares de internação provisória, ela não é apenas para as pessoas com a medida de segurança de internação, ela também se estende, né, a resolução 487, né, obviamente também a 10.216, ela alcança também as pessoas com sofrimento mental que são condenadas criminalmente. A gente vê, né, na nossa prática aqui, principalmente eu que atuo na execução penal, a gente vê situações em que as pessoas têm o sofrimento, mas estão cumprindo pena.
privativo de liberdade, né? Outras modalidades aí de sanção penal. Então, né, a gente precisa, enquanto defensor ou defensora pública, né, defensor público, defensora pública, a gente tem que voltar nossos olhos aí para a rede de atenção e cuidado, tá? Aqui no nosso país, essa rede, né, a atenção à saúde mental, ela é estruturada na rede de atenção psicossocial, na RAPS, tá? Então, a RAPS, ela inclui aqui, né, a atenção primária, os serviços comunitários, né, como os CAPs. A gente agora, graças à rede social, a gente tem ouvido muito falar sobre o CAPs, né? O pessoal usa no TikTok, no Instagram, né, CAPs como sinônimo de manicômio, né? Eu já vi comentário assim, esse aí fugiu do CAPs, mas não é bem assim, tá? Ninguém mora no CAPs, não. O CAPs até pode ter um leito hospitalar, né? Existe lá leitos para internação, né? Eventualmente a pessoa ela pode ficar ali internada por alguns dias no CAPS. Porém, né, não são todos os CAPS que têm leitos de internação e nem sempre o tratamento da pessoa ela é feito no CAPS. Depende da rede, do território daquela pessoa. Então, ela pode ser tratada na própria UBS, né, que é a Unidade Básica de Saúde. Isso depende. Cada caso é um caso, tá? A RAPS também inclui os serviços residenciais terapêuticos, que vêm a ser locais onde aí sim, né, são locais de residência, destinado a pessoas que passaram por uma internação por 2 anos ou tiveram internação em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, né, o nome atual dos manicômios judiciários, e que, por conta de vínculos familiares e comunitários rompidos, essas pessoas elas não têm uma casa, né, para morar. Então, é um serviço que ele atende tanto o direito à moradia quanto o direito à saúde, tá? E é um dispositivo, né, da RAPS, tá? É um serviço da RAPS. Mas que é muito sofrido. Sobre esse assunto em especial, né, graças a um programa que temos aqui na Defensoria do Paraná, a gente tem nosso programa, né, o Desinstitucionalização e Cuidado e Liberdade. A gente depois, se vocês quiserem, a gente pode tratar dessa situação em específico, né, porque a gente cuida aqui, em especial, dessas pessoas com vínculos rompidos, tá? Aí também a rede, a gente precisa voltar nossos olhos também para o Sistema Único de Assistência Social, tá, gente? Porque os serviços socioassistenciais para as pessoas em vulnerabilidade podem também ser acionados, né? Nada impede, muito embora a gente tenha aí uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, né, que reúne aí trabalhadores do serviço social e das redes de assistência social, tentando justamente se blindar aí da resolução 487 do CNJ, né, falando sobre limites aí das atribuições dessa rede de assistência social, mas há situações, né, como eu disse, cada caso é um caso, há situações em que a gente vê que a pessoa não precisa ir para um serviço residencial terapêutico, mas de repente ela pode ser acolhida em algum outro serviço, né, que daí seria da rede, né, do SUAS, né, notadamente as pessoas que têm aí um histórico de situação de rua, tá? Então, é por isso que a gente precisa, né? Eu não vou ter tempo aqui, senão a gente falaria sobre as portarias, mas é importante que vocês, né, deem pelo menos aquela passada de olho, né, básica ali, porque isso vai ser muito importante para a atuação de vocês, porque o que a gente percebe aqui na atuação no dia a dia é que a gente precisa sugerir, né, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, quais soluções, né, a gente tem ali na manga para aquela pessoa, quando a gente vai fazer as defesas, né? Então, a gente precisa ter uma certa familiaridade com essas redes, familiaridade essa que até, inclusive, é invocada ali pela resolução CNJ, né, que é dirigida ali ao Poder Judiciário, mas serve como guia para nós também, um guia de atuação. Então, a gente precisa ter essa familiaridade, porque a gente precisa lhe sugerir, né? Se na sua defensoria você tiver
assim, um privilégio que temos aqui no Paraná, né? Que a gente tem uma equipe formada por assistentes sociais e psicólogos. Se vocês têm, né? Aqui a gente tem o Centro Estadual de Assistência Multidisciplinar, né? Então, se vocês tiverem o privilégio de ter pessoas dessas áreas que atuam junto com vocês, é muito importante esses profissionais terem contato, né, com essas redes e formar vínculos com essas redes, porque é isso, né, é esse cuidado com cada caso individualmente, essas costuras que fazem as nossas defesas terem algum sucesso, né? Então, obviamente, né, não tem como não falar dela, né, a resolução CNJ, tá, 487 de 2023, que teve participação direta aí da nossa musa, né, a defensora Patrícia Magno. Um beijo para ela, te amo. Eu te amo de verdade muito, né? A resolução, né, ela orienta, né, que o tratamento ambulatorial deve ser a opção prioritária, né? Então é o cuidado e liberdade. Repetindo, a internação ela deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Tem uma questão aqui que eu acho que vem muito, é muito corriqueira, muito comum aqui, pelo menos na nosso cotidiano, enquanto defensoria, que é em relação à questão da perícia, né? As perícias, as pessoas confundem muito o psiquiatra que vai periciar o sujeito né, do psiquiatra que cuida do sujeito, né? Diagnóstico e perícia são coisas completamente distintas, né? A perícia, ela se presta ela é um meio de prova, né? Então, ela tem uma função ali probatória, ela serve para aferir se há imputabilidade ou se não há, ou se há parcialmente, tá? Só que ela não é uma avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, ela faz parte, né? Ela é a base a partir da qual se projeta, né, se elabora um projeto terapêutico singular, tá? O projeto terapêutico singular é um conjunto de atos, tá? A partir dos quais a gente vai projetar aí para aquela pessoa, tá? Enfim, a gente tem estratégias terapêuticas para ela. Eu acho que o nome já, por si só, ele já fala, né? A gente tem ali, principalmente para as pessoas que estão internadas, o projeto terapêutico singular ele vai ter um objetivo muito claro, que é fazer com que a pessoa ela receba a alta hospitalar, né? Quando a pessoa ela já está no tratamento ambulatorial, obviamente, o projeto terapêutico singular vai trazer aí é, opções que tragam, né, assistência mais adequada possível àquela pessoa. Às vezes, a pessoa ali tem problemas familiares ou questões medicamentosas a serem resolvidas, ele tem o projeto terapêutico, ele sempre traça um objetivo, tá? Mas tem sempre que ser, como diz, né, dito ali no material de apoio aqui, que ele é centrado na singularidade do sujeito. Essa questão individual, ela é o ponto de partida, e o diagnóstico também ele é trazido aqui nessa questão. Então, o cuidado na rede, ele não substitui a perícia, tá? As perícias, elas continuam sendo realizadas, né? Infelizmente, a gente não tem como escapar muito da questão da perícia, né? E dessa obrigatoriedade, muito embora, né, a gente tenha aí a experiência, eu recomendo mais uma vez, né? O contato aí com o trabalho da Patrícia Magna, porque, inclusive, ela tem um projeto, né, lá no Rio de Janeiro em relação a isso, né, projeto esse que foi premiado aí pela ANADEP, tá? E então, mas tirando o Rio de Janeiro, né, que a gente tem uma notícia aí da mudança aí na estratégia, né, de como se realizam as perícias, a gente ainda tem aí essa obrigatoriedade do sujeito passar por perícias, que normalmente
também tem esse viés, né, perigosista, né, se baseia nessa questão do perigo, né, e a gente tem que escapar dessa noção o máximo que a gente puder, tá? Então, eu até sugiro, eu aqui, né, com a minha equipe, eu sempre falo que a gente não tem que se manifestar falando em exame de cessação de periculosidade, eu sempre falo em incidente de desinternação ou de liberação condicional, sabe? Porque a gente precisa tentar apagar realmente, inclusive, né, do mapa, assim, se a gente pudesse, tipo, apagar a lei, tirar essa palavra da periculosidade, né? A periculosidade, ela só se presta a um modelo manicomial, né? Ela só justifica a existência do isolamento do sujeito. E não é isso, né? O perigo, se ele existe, né, como eu tinha um colega lá, quando eu atuei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o colega Fabrício Ribeiro, psicólogo, ele dizia: se o perigo existe, ele está na falta de cuidado, né? E o que essas pessoas demandam é cuidado. E nós, como defensores, nós temos, né, defensoras e defensores, a gente tem que fazer de tudo para que trazer a perspectiva do cuidado para dentro do processo, seja o processo criminal e de execução penal. Esse é o direito que prevalece em relação a essas pessoas, né? A depender também do transtorno mental, do sofrimento mental, essa pessoa ela pode, inclusive, pode ser invocada em favor dela, inclusive, a proteção especial que a Convenção das Pessoas com Deficiência ela proporciona, né? E a gente sabe que a Convenção da Pessoa com Deficiência ela foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, né, com o mesmo processo das emendas constitucionais, então ela tem aí uma natureza constitucional, né, a convenção, mas existe a lei brasileira de inclusão também que pode ser invocada, né? Se o sujeito se enquadrar naquela noção, né, de pessoa que enfrenta, né, barreiras que não a permitem competir, né, conviver com outras pessoas em mesmo grau de igualdade, então realmente essas pessoas aí, a gente pode sim, né, falar sobre uma deficiência psicossocial, tá? Então é sempre importante para a gente ter esse foco, né? Aqui, eu até falei aqui sobre os critérios da internação para internação psiquiátrica, né? A internação, né, eu acho que é importante repetir, ela é uma medida excepcionalíssima, né? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que vai falar, né, sobre os critérios para a internação. É importante também trazer, né, porque quando existe aí principalmente nas perícias, né, e se confere aí para a Defensoria Pública vista para a gente questionar, né, sobre a necessidade na verdade, né, sobre a insanidade mental do sujeito, sobre, entre aspas, né, essa periculosidade, é importante que a gente vá acolher aqui nessa resolução, né, os critérios, porque a gente tem que perguntar, né, se o perito ele sugere a internação, aí a gente tem que perguntar para o senhor perito, tá, mas quais são os riscos que essa pessoa apresenta, né? Porque essa resolução ela vai falar sobre risco, por exemplo, de autoagressão, de heteroagressão, né? Existem esses critérios, basicamente é isso, né? Sobre essa questão desse risco. Então a gente precisa instigar mesmo esse perito sobre essa questão desses critérios, tá? Aqui no Paraná, por exemplo, a gente também tem regulamentação da própria Central de Regulação de Leitos. Então, eu sugiro também que vocês, no estado de vocês, tentem encontrar na normativa, né, entre as normas da saúde, da saúde do estado de vocês, possivelmente a Central de Regulação de Leitos ela vai ter também uma série de critérios aí para internação, né, que são utilizados para a pessoa que está ali numa crise, elas terem acesso ao leito psiquiátrico. Então, esses mesmos critérios da saúde, eles têm que ser utilizados aí também para o nosso público, tá?
É, aqui, para que a internação compulsória seja determinada, exigido o laudo médico, né? Infelizmente, a gente tem aí um ato médico, né? E a resolução acabou por consagrar o ato médico, né? A gente, enfim, a resolução já é um grande avanço, né? Não é que a resolução consagre necessariamente o laudo médico, mas a gente tem visto aqui, né, principalmente por conta aí do julgamento das ADIs, né, das ações constitucionais contra a resolução 487, que acabou que foi interpretado dessa forma, né, que é o laudo médico, é, na avaliação médica, ela vai trazer esses critérios aí do CFM e vai mostrar, é o que demonstraria a ineficácia dos recursos extra-hospitalares, tá? Então, também a internação tem esse caráter temporário, é importante sempre frisar isso, tá? Porque a gente tem aí os prazos das medidas de segurança, por exemplo, né? Que é aquele prazo mínimo de 1 ano. Então, a nossa defesa aqui é de que não é necessário a gente aguardar o final do prazo mínimo. Aliás, a própria lei de execução penal, se a gente for ver o artigo 176 da LEP, ela fala que se a gente, né, a gente pode invocar ali o incidente de desinternação ou de liberação condicional antes do prazo mínimo, desde que a gente apresente o justificativo. Então, é possível, né? A gente já tem ali uma possibilidade de invocação disso e de quebrar essa necessidade aí de um período de internação mínima, de 1 a 3 anos, que é um absurdo completo, né? A interdição, nossa, meu tempo já está acabando, meu Deus, tá. Existe lá né, na resolução também uma coisa importante que é o fechamento, né, do manicômio judiciário enquanto que é uma meta, né? Os leitos, eles, né, nesses locais, eles devem deixar de existir as pessoas que, porventura, por acaso, né, e quando houver necessidade clínica que demandar a internação, elas precisam ser encaminhadas para os leitos hospitalares que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, tá? Que é disponível para a população inteira. Então, existem aí, foram estabelecidos prazos para as interdições dos hospitais de custódia, tá? Foi estabelecido um prazo, mas aí o CNJ, né, obviamente já prorrogou esse prazo várias vezes, né? Houve a interdição, aqui pelo menos no Paraná, houve a interdição parcial, né? E a interdição total aí teria que ocorrer em 15 meses, mas eu confesso que agora eu até já me perdi qual que é o prazo final que foi conferido, né? Porque aí foram lançadas outras resoluções para substituir esse dispositivo aí das interdições. Mas é importante que você, colega, acompanhe, né, essa questão da interdição, tá? Isso é bem importante porque isso, obviamente, tem que instruir aí o pedido de vocês, né? Os pedidos. Serviço conector, né? Entre a Justiça e a Saúde. O Ministério da Saúde, né, no ano passado, ele lançou a portaria, né, que ele fala sobre as equipes de avaliação e acompanhamento, que vão funcionar, né, como esse dispositivo conector. O que seria, né, na prática isso? São equipes, né, formadas por profissionais de saúde, né, e assistência social também, que vão justamente fornecer para o Poder Judiciário e para os outros órgãos do sistema de justiça alguns subsídios para a tomada de decisão ali, para os pedidos também. Então, às vezes, ali no momento em que essas pessoas estão acompanhando aqueles sujeitos ali nos serviços de saúde, pode ser que essa pessoa esteja em crise ali no momento, né? Se isso acontecer, se houver essa, né, se houver essa necessidade clínica, daí o serviço, ele comunica isso ao Poder Judiciário e daí é tomada a decisão ali naquele momento. Se a crise já foi superada, daí é importante, né, que a equipe se manifeste e que, obviamente, seja retomado o cuidado de liberdade, né? Aqui no Paraná,
Desde o ano passado estamos com essa equipe. O ano passado ou início do ano? Agora eu já me perdi, gente. Eu já, tempo e espaço para mim já, né, me perdi completamente. Mas a gente tem hoje essa equipe. Lembrando que, né, a inspiração veio aí de duas experiências exitosas que eu recomendo muito que vocês pesquisem, que é sobre a... Nossa, gente, tem uma obra agora que está me atrapalhando até pensar. Aqui do lado temos a obra. Mas são duas experiências, né, que já tem mais de 20 anos, né? O Pai PJ e o Pai Li, né? Pai PJ de Minas Gerais e o Pai Li de Goiás. Lembrando que lá em Goiás o manicômio judiciário já não existe há muito tempo, né? E que no Pai PJ, embora a gente ainda tenha lá o Hospital Jorge Vaz, né? Em Belo Horizonte, pelo menos, a gente tem ali equipes do próprio Poder Judiciário. Essas equipes, né, as EAPs, elas são vinculadas, né, de acordo com o Ministério da Saúde, elas devem ser vinculadas aos órgãos estaduais de saúde, tá? Então, se não tiver no estado de vocês, aí talvez seja o caso, né, de acionar aí o Serviço Estadual de Saúde, daí conversar não com colegas mais do criminal da execução penal, mas talvez com os colegas que tenham atribuição aí para tratar de questões coletivas, tá? E aqui, assim, modestamente, né, são sugestões. A gente, antes da resolução, né, a gente já tinha, dentro da nossa defensoria pública, diretrizes, né, para a defesa de pessoas com sofrimento mental em conflito com a lei, né? Porque aqui no Paraná, em particular, a gente teve uma situação aí relacionada à interdição que foi realizada pelo Conselho Regional de Medicina daqui. Houve a interdição dos profissionais de medicina de atuarem nesse local. Então, a gente, graças a essa situação, foram construídas essas diretrizes, né? O objetivo é evitar que essas pessoas permaneçam presas ilegalmente em unidades não hospitalares, tá? O objetivo naquela época, né? Porque com a interdição, e isso é algo que está acontecendo aqui de novo, né? Por conta da interdição e da redução, né, obviamente, do manicômio judiciário, é natural que isso aconteça e é preciso, né, fazer de tudo para que isso não aconteça, tá? O hospital fecha, daí as pessoas acabam que vão sendo presas em locais distintos, em vez de se reunir todo mundo, né, do estado naquele local ali, que era o hospital, aí cada um fica preso ali na sua comarca. É horrível, é algo que acontece, a gente está vendo, assistindo isso acontecer agora, e a gente precisa evitar isso a todo custo, né? Assim que tomar conhecimento dessas situações, acionar a rede local, tá? Se houver serviço conector, melhor, porque isso aí deve, né, tarefa e atribuição desses serviços conectores, mas se não houver, a própria equipe da Defensoria Pública deve acionar essa rede, né, para que proceda a avaliação dessas pessoas que tiveram contato com o sistema criminal e assim, né, sejam construídas estratégias para o cuidado de liberdade, tá? E, evidentemente, requerer a manutenção, né, ou a retomada da liberdade dessas pessoas, seja no criminal ou seja na execução penal, tá? E aí também, né, algo que eu já falei aqui antes, nessas avaliações não substituem os exames periciais previstos em lei, mas são indispensáveis para garantir que essas pessoas tenham acesso à assistência à saúde mental adequada. E esse é o foco, tá? Desculpa ser repetitiva, mas é assim mesmo. Bem, eu ultrapassei, né, em 4 minutos aí o tempo que me foi conferido. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, me coloco à disposição aí de vocês para conversar a respeito desse tema. Eu gosto muito, eu estou aqui na luta também, né, na execução penal, tá bom? Então, um grande abraço aí para vocês, colegas, e até!